Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo na tela do seu canal Futura e também no nosso site. Basta você acessar aí na internet futura.org.br para saber tudo o que rola na nossa programação, também na tela do seu computador. Bom, mais de 750 mil casos de AIDS foram registrados aqui no Brasil desde o início da epidemia até junho de 2014, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O primeiro caso classificado como HIV no país foi registrado em São Paulo, lá no início da década de 1980. E nessas 3 décadas, muitas pesquisas trouxeram avanços em relação à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Mas, infelizmente, quase não houve avanços quando o assunto é o estigma carregado pela doença. No relatório divulgado no ano passado, o Programa das Nações Unidas para HIV e AIDS revelou que o número de infecções com o vírus aumentou 11% no Brasil entre 2005 e 2013, indo na contramão aí da média global, que apresenta uma queda. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 20% dos brasileiros infectados não sabem que têm o vírus, o que dificulta o controle da epidemia e o acesso às formas de tratamento já oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Um exemplo é a profilaxia pós-exposição, também chamada de PEP, oferecida nos postos de pronto atendimento do SUS e que consiste no uso de medicamentos para prevenir o HIV após uma exposição sexual de risco. Então, no programa de hoje, vamos abrir aqui um espaço para conversar sobre a importância do diagnóstico, do tratamento e do combate ao preconceito contra quem vive com HIV. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio ao meu lado a Brenda Hoagland, ela é infectologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Brenda, bem-vinda mais uma vez à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. E também conosco aqui no estúdio está o Marcelo Araújo de Freitas, ele é coordenador de assistência e tratamento do Departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. Marcelo, bem-vindo à Conexão. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Tudo bem. Bom, e também conosco aqui no estúdio está você em casa que acompanha o nosso programa. Então aproveite para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente pelas redes sociais. Você tem 2 caminhos para mandar a sua mensagem. Primeiramente, facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aqui já essa mensagem que eu gravei para você no nosso perfil na rede social sobre o programa de hoje. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Também aproveite para mandar mensagens pelo Twitter, no microblog, você pode aí marcar @canal Futura e escrever o seu recado. E ainda temos o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil. Ligue para a gente, 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, se comunica, se conecta com a gente, eu começo aqui a nossa discussão no estúdio. Primeiramente, conversando com o Marcelo. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela presença. Como eu falei aqui, esses dados apresentam um aumento no Brasil da epidemia, na contramão do que acontece em outros países da região, principalmente da América do Sul, né? A gente tem aí o México, o Peru, mostrando um grande volume de redução nesses casos. Agora, existem recortes dentro desse aumento na epidemia que eu queria que você destacasse, principalmente em qual população houve esse aumento de HIV no Brasil? Pois é, Cristiano. A verdade é que nós precisamos olhar para as especificidades quando a gente fala desse dado de aumento de número de casos. O que a gente tem e o que acontece aqui no Brasil, acontece também em países que tiveram certo sucesso no controle das suas epidemias de AIDS, é que em alguns grupos da população você ainda tem um aumento no número de casos. E isso chama atenção, né? Um desses grupos é o grupo de jovens, né? O grupo de jovens é um grupo que hoje apresenta, né, nos últimos anos vem apresentando um aumento do número de casos, né? Isso vem nos preocupado bastante, nós temos desenvolvido uma série de ações para esse público, exatamente para a gente tentar conter a epidemia nessa população. Bom, a gente discute aqui ao longo do ano, em muitas oportunidades, a questão do HIV aqui no Conexão. A Brenda, nossa parceira, está sempre presente aqui trazendo novidades para a gente em relação às pesquisas. Brenda, você esteve recentemente nos Estados Unidos, em Seattle, que houve uma grande conferência para discutir as inovações sobre o que está sendo aí pesquisado em todo o mundo em relação ao tratamento, né, do HIV. Então, como o Brasil está em relação aos outros países, o que você viu lá de novidades em relação às pesquisas? Então, como eu já tive aqui outras vezes, a gente falou um pouco do nosso projeto, que é o PrEP Brasil,
que é utilizar o medicamento como prevenção do HIV. Isso é um projeto que tem parceria com o Ministério da Saúde. Esse projeto foi baseado em estudos anteriores que mostravam uma eficácia em torno de 43%. E agora a gente teve a alegria de ver 2 resultados novos, que é o estudo PROUD da Inglaterra e o IPERGAY, que é França com Canadá, mostrando resultados de 80% na eficácia da prevenção. Isso nos ajuda no sentido de estar tentando implementar esse tipo de prevenção no Brasil. E qual é o benefício da gente estar tentando trazer novas tecnologias? Porque para alguém usar essa tecnologia, ela vai precisar se testar. E a ampliação da testagem é uma coisa extremamente importante que precisa acontecer no Brasil. Diagnosticar para que, se ela estiver positiva, tratar, porque a gente sabe que o tratamento da pessoa positiva também colabora na prevenção, porque ela tendo o vírus negativado no sangue com tratamento, ela protege o seu parceiro negativo em 96%. E ela sendo negativa é a oportunidade da gente oferecer o que existe dentro de prevenção. E o que existe além do preservativo e também o aconselhamento de redução de risco, existe a PEP, que você falou, que é a prevenção após a exposição. A pessoa deve procurar um serviço de saúde até 72 horas. Então, o que a gente quer, quando a gente tem uma tecnologia nova, é dar acesso ao que a gente já tem presente no país. Muito bem, vou aproveitar e colocar para você na tela o site prepbrasil.com.br para você saber um pouquinho mais sobre a profilaxia pré-exposição. Lembrando, como a Brenda bem disse, ainda é uma pesquisa que está sendo feita, então ela ainda não está sendo ofertada aí amplamente para a população toda em todo o Brasil. Agora, quem tiver interesse pode buscar aí em alguns centros de referência, fazer parte desse estudo, né, Brenda? Exatamente. Na verdade, a nossa inclusão está fechando. A gente está feliz, surpreso, porque começou em maio do ano passado, já estamos em março, né, menos de um ano, estamos incluindo 500 pessoas que se ofereceram, para participar voluntárias, desse estudo. ou seja, mostrando que existe o interesse da comunidade em busca de novas formas de prevenção, o que não significa de maneira nenhuma que as antigas não funcionem. O que a gente busca aqui, que eu já falei em outros programas com você, é a prevenção combinada. É a pessoa ter o conhecimento do que existe e escolher para ela qual é o método que vai ser melhor. Né? Agora, Marcelo, a partir desses estudos como o PrEP Brasil, que estão sendo feitos aqui no Rio e em outras cidades também, quais os próximos passos, né, que a gente pode esperar a partir da confirmação da eficácia desse tratamento com a população brasileira? Podemos esperar que esse tratamento também seja ofertado pelo SUS em breve? O que nós estamos fazendo, inclusive o Ministério da Saúde é um dos financiadores desse estudo. O nosso interesse é exatamente avaliar onde exatamente, em que situações, para que populações, em que cenários nós poderíamos utilizar a profilaxia pré-exposição no Brasil. Então, nós já estamos fazendo essa exploração de possíveis cenários, né? Nós queremos entender melhor, o mundo quer entender melhor a aplicação da profilaxia pré-exposição. Ela funcionou super bem já inicialmente em estudos, ensaios clínicos e agora já em estudos de vida real em outros países, como a Brenda mencionou. Né? É uma tecnologia muito promissora e isso reforça ainda mais essa proposta, que é exatamente a proposta que nós trabalhamos no Ministério da Saúde e que se trabalha no mundo todo, que é que a prevenção HIV mudou. Né? A prevenção, várias coisas em relação à AIDS mudaram. Depois de tantos e tantos anos, ainda muitas coisas mudam. E a prevenção é uma delas. Então, antigamente, quando nós trabalhávamos unicamente, quase exclusivamente, com a questão do preservativo, hoje nós trabalhamos com uma série de ações, de estratégias de prevenção. Né? E o que a Brenda falou é isso mesmo. Nós caminhamos no sentido de criarmos um cardápio que se adapte melhor ao estilo de vida, à vida daquela pessoa, para que ela possa, de fato, se prevenir. Muito bem. Agora, já tem perguntas chegando para a gente aqui. Antes de passarmos para a próxima pauta, quero voltar um pouquinho sobre a questão das pesquisas e avanços, que é a dúvida da Helena, que mandou para a gente aqui pelo Facebook. Você de casa pode mandar sua dúvida também pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Os contatos estão aí na tela para você. Já agradeço a Helena, que mandou a mensagem aqui sobre uma dúvida que muita gente, eu tenho certeza que está acompanhando a gente,
tem em relação ao HIV, que é a tal da vacina. Se fala muito, existe muitos estudos, existem pesquisas aí em relação à vacina. Ela pergunta, quais as novidades em relação à vacina para o HIV, Brenda? Então, recentemente saiu divulgado na mídia um novo tipo de vacina que está numa fase bem inicial. Porém, assim, as pessoas estão bem animadas porque é uma ideia de uma vacina, na verdade, que funciona um pouco diferente. Ela tenta modificar as nossas células de forma que o vírus não consiga penetrar na célula. Porque hoje o vírus, é como se fosse uma tomada e ele se encaixa nessa tomada. A gente sabe que 3% mais ou menos da população mundial já nasce sem essa tomada e não vai se infectar pelo HIV. A ideia dessa vacina é modificar a nossa célula de forma que o vírus não penetre. E o mais interessante dessa vacina seria que não seria apenas para quem é negativo. Pessoas já positivas poderiam inicialmente se beneficiar de utilizar um método assim. Mas é muito importante falar que está muito no início, não é o que a gente vai ter agora, mas é um estudo que está deixando todo mundo muito animado com essa possibilidade. Mas é importante ressaltar que não existe nenhuma previsão em curto prazo de essa vacina, se comprovar o estudo e a eficácia dela. Então, assim, as outras formas que já conhecemos de prevenção têm que ser usadas. O que a gente tem de curto prazo ou imediato, que é o que a gente deve fazer e que eu recomendo, é teste-se. Porque no momento que você se testa, um leque de possibilidades se abre para essa pessoa. Se ela é negativa, eu vou abrir um leque de possibilidades, e se ela é positiva, eu vou abrir outro leque de possibilidades para que ela mantenha a qualidade de vida dela. Então, se não chegar até o teste, a gente não vai conseguir oferecer tudo isso que já está disponível. Muito bem. Em relação a essa questão do teste que a Brenda aponta, voltando a um dado inicial que eu comecei o programa colocando para você, que aí pelo menos 20% dos brasileiros que têm HIV não têm o diagnóstico, e esse dado é ainda maior no mundo. Mais da metade dos pacientes com HIV, na verdade, não são pacientes ainda porque não sabem, não foram testados, mas estima-se que pelo menos 19 milhões de pessoas no mundo têm HIV e não foram ainda fazer o teste, não tem esse diagnóstico, ou seja, há um grande risco aí de contaminação ou de infecção, na verdade, do HIV por não saber que se tem esse vírus e você não pode também buscar um tratamento. Em relação a essa questão, queria voltar aqui, o Daniel Rosa, pelo Facebook, mandou mensagem para a gente também, obrigado Daniel, perguntando atualmente no Brasil como acontece a maior parte das infecções por HIV. Tem relação direta com essa questão do subdiagnóstico, das pessoas não terem um diagnóstico, Marcelo? No Brasil, nós temos a nossa realidade de transmissão do HIV é via sexual, né? Então, essa é a grande via responsável pela transmissão do HIV no Brasil. E qual é a relação de diagnóstico, das pessoas saberem seu diagnóstico com a transmissão do vírus? Hoje, ao longo da evolução desses anos de AIDS, o que está muito claro para a gente é que o diagnóstico ele é fundamental, tanto para você saber da doença ou da infecção num período mais não adiantado, mais precoce, né? Para você ter esse diagnóstico mais precoce, poder se cuidar melhor, mas também porque nós sabemos hoje que quando a pessoa inicia o tratamento, e uma vez que esse tratamento ele é eficaz, a transmissão do vírus reduz muito. Então, que é o conceito que nós trabalhamos de tratamento como prevenção. Um dos grandes descobertas, isso aconteceu agora, acho que em 2010, 2011, que os estudos concluíram uma redução importante de transmissão por conta do tratamento, nós passamos então a integrar o tratamento também como ferramenta de prevenção. Quando a gente só falava de camisinha, de outros instrumentos, nós passamos a trabalhar com tratamento também. Então, se diagnosticar, testar e iniciar o tratamento o mais brevemente possível, ele causa benefícios para a saúde da pessoa que está que está iniciando o tratamento, como também proporciona uma diminuição da transmissão do vírus. Então, o diagnóstico ele passa a se relacionar ainda mais diretamente com a questão da transmissão do HIV.
Muito bem, eu aproveito e já coloco para você na tela o site do Ministério da Saúde voltado para DST, AIDS e hepatites, que é o aids.gov.br. Você pode ter aí em detalhes as informações sobre as opções de tratamento disponíveis, sobre as políticas públicas do Ministério da Saúde em relação a essa questão. Agora eu volto aqui uma questão que a gente já falou, mas o José de Mello mandou uma mensagem para a gente. Obrigado, José, aqui. Querendo esclarecer um pouquinho, Brenda, sobre o que você citou da PEP, né, que é esse tipo de tratamento pós-exposição ao HIV, em que você pode até 72 horas poder ter um tratamento e tentar combater que o vírus se instale no organismo. Isso está disponível em qualquer posto de saúde? É a dúvida dele. Então, o ideal sempre é tentar entrar na internet, entrar no site do próprio Ministério, para saber exatamente quais são os postos que estão oferecendo. A exposição ela é considerada uma emergência. Então, numa situação que é um horário que o posto de saúde não funciona, um hospital de emergência vai oferecer os primeiros dias de comprimido e vai referir para o posto que vai dar seguimento. Porque o período de prevenção usando o medicamento é 28 dias. Então, o que a pessoa tem que entender é, entendeu que teve a exposição, busca o posto de saúde o mais rápido possível, vai iniciar o medicamento, vai tomar ele por 28 dias. Nesses 28 dias ele tem um acompanhamento, ele faz a testagem não só do HIV, como de outras DSTs, e ao final dessa profilaxia é repetida essa testagem para ver se ela foi eficaz. Isso é disponível, isso já está no SUS há alguns anos, só que a divulgação ainda não foi tão ampla e essa sempre é uma oportunidade da gente fazer essa divulgação, porque isso existe, está disponível e deve ser procurada pelas pessoas. E as pessoas não devem se preocupar em ter certeza se ela está exposta ou não. Ela tem dúvida, ela procura, ela vai ser esclarecida lá se tem a indicação ou não. Ela não precisa ficar preocupada com isso. Quem vai avaliar se precisa ou não é quem for atender ela. Tá? Agora é importante também ressaltar que essa possibilidade não invalida e não descarta a prevenção que a gente já sempre fala aqui, que é a questão de não se expor. Isso são casos também, se você acha que se expôs sem ter se colocado em risco. A pessoa não pode achar que agora que eu tenho PEP, então eu posso me expor, porque a PEP é feita por 28 dias, é um medicamento e tem seus efeitos colaterais. E também não tem a garantia de 100%. E não tem a garantia de 100%, porque também depende da sua adesão, depende do momento que você está entrando no medicamento. Se você imaginar que toda vez que você se expõe, você vai procurar isso, imagina que você se expõe uma vez por mês. Na verdade, você vai estar fazendo tratamento para o HIV ao longo de um ano. Então, não é esse o objetivo da PEP. O objetivo da PEP são para aquelas situações de exposição ocasional, não planejada, acidental, preservativo rompeu, eu não sabia o diagnóstico do parceiro e agora sei. Então, é uma situação pontual. Muito bem. Tem uma dúvida aqui da Gisele Ribeiro pelo Facebook. Obrigado, Gisele, pela participação. Que também é uma dúvida muito comum quando a gente trata desse assunto, que é o tempo de exposição ao vírus, até quanto tempo depois pode aparecer. Ela pergunta assim, alguém que teve um contato, uma relação com uma pessoa que é HIV positivo há um tempo, foram feitos vários testes que deram negativo, ainda corre o risco de adquirir o vírus? Marcelo, até quanto tempo depois de exposição o vírus se manifesta? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se após a exposição ao vírus, quanto tempo depois pode dar um negativo, falso negativo ou positivo? Hoje nós temos, o que nós temos? Nós temos, a partir de uma exposição de risco, né, você tem o contato, se a pessoa tiver o contato com HIV, algumas coisas vão acontecer. Né? O vírus, primeiro ele vai se replicar durante um tempo e depois de um tempo o organismo vai reagir, vai começar a produzir anticorpos contra o vírus do HIV. Então, durante um período após a exposição, né, é o que nós chamamos de janela imunológica. Então, quer dizer, durante esse período em que o corpo ainda está iniciando a produção de anticorpos até essa produção alcançar um patamar, nós temos a possibilidade de o exame dar falso negativo. Nós temos essa possibilidade. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam que existe o período da janela imunológica.
Ao mesmo tempo, os testes têm cada vez avançado mais, esse período de janela tem ficado cada vez mais curto, né? Nós costumamos trabalhar com um período de 30 dias, nós sabemos que tem testes no mercado que tem um período de janela até menor, né? Isso tem avançado bastante, né? Eu lembro as primeiras pautas que fiz sobre HIV, falava-se em 3 meses, então já diminuiu isso para um mês. Com os 90 dias, né? É para ter uma segurança um pouco maior, né? Mas os kits hoje eles já estão bem mais avançados, né? Você consegue ter uma segurança muito maior. Muito bom. Tem outra pergunta aqui do Sidney pelo Twitter. Ele disse que viu uma entrevista com o secretário de Saúde de São Paulo, especialista em doenças infecto-contagiosas, em que o secretário dizia que mais de 14% de aumento foi registrado entre homossexuais de 19 a 25 anos e que falta de prevenção seria uma das causas. É um pouco o que você falou, né, Marcela? Que a população jovem, de fato, tem registrado os maiores aumentos. O Ministério, inclusive, tem as campanhas recentes têm sido focadas nos jovens. Então, de que forma a gente pode tentar ampliar um pouco mais aí essa discussão? A gente falava um pouquinho sobre o estigma do HIV, que não mudou ao longo de 3 décadas, mas os jovens têm uma outra percepção, uma outra relação com a doença do que adultos que conviveram e lembram dos casos mais dramáticos de pacientes HIV que vieram a público lá no início da década de 90, mesmo na década de 80. Esses jovens não tiveram contato com aquela primeira realidade do HIV e da AIDS e tem uma outra forma de se relacionar. De que forma as ações do Ministério tentam focar nesses jovens? Então, nós temos o quê? Nós temos, como você mesmo disse, essa realidade de AIDS morte do início da epidemia, esses jovens não viram isso, né? Então, eles já acompanharam um período da AIDS mais parecida com agravo, uma doença crônica, né? Como diabetes, hipertensão, uma coisa que você toma remédio todos os dias. E muitos, então, passaram a relaxar em relação às medidas de prevenção, né? Começaram a pensar, não, eu tenho como fazer o tratamento, portanto, não preciso me prevenir, né? Não preciso usar preservativo, porque depois eu faço tratamento. Quando nós temos uma realidade que, no Brasil, nós temos ainda 12 mil pessoas que morrem em decorrência da AIDS todos os anos, né? É uma doença que mata, ela mudou absolutamente a sua história, né, a sua evolução enquanto um agravo, na medida que as pessoas se testam, se tratam, realmente muda muito, mas ainda tomar medicamento todo dia, né, você ainda tem uma série de cuidados que você sempre tem que prestar atenção, como qualquer outra doença crônica, né, que as pessoas têm. Além disso, nós temos algumas características do jovem também, que é a questão de, obviamente, o mundo está se abrindo para o jovem. Ele não quer pensar em doença, ele não quer pensar nesse tipo de assunto chato, né? Ele quer pensar em outras coisas, ele está focando em outras coisas, né? Mas nós estamos chamando a atenção que você se testar e você se tratar na hora certa é uma medida de saúde, é uma medida legal, uma medida que vai ter um impacto na sua vida muito importante, né? Então, por isso nós focamos agora a campanha, fizemos o hashtag Partiu Teste, e estamos trabalhando com ela desde o Dia Mundial, em dezembro do ano passado, agora Carnaval. Na verdade, é uma série de ações de mobilização em torno desse tema, focando os jovens em geral e também os jovens que fazem parte do que a gente chama de populações vulneráveis, populações-chave, e uma série de ações voltadas para esses jovens, né? Uma dessas, recentemente nós lançamos um edital para a formação de jovens líderes, né? Nós chamamos de lideranças para o controle social do Sistema Único de Saúde. Então, nós fizemos o edital, nós tivemos mais de 800 pessoas interessadas, jovens. Então, nós estamos querendo também ajudar a formar ou ajudar a instrumentalizar essa nova geração que está chegando aí, que a gente sabe que o controle social no SUS foi fundamental para a construção da resposta da epidemia e agora, novamente, os jovens participando dessa construção, né? Muito bem, a gente está rodando aí, inclusive, o vídeo da campanha Partiu Teste do Ministério da Saúde. Importantíssimo esse recado aí, principalmente entre os jovens que vão buscar esse tratamento quanto antes for iniciado o tratamento, caso o diagnóstico venha a ser positivo, melhores as condições de qualidade de vida você vai ter. Então, a gente já está aqui quase chegando no finzinho do programa. Quero que a Brenda reforce essa questão. Brenda, quem está em dúvida em casa, onde busca o teste do HIV? Então, tem os centros de testagem anônimo, pode entrar na internet também, buscar os endereços. Se você está aqui no Rio de Janeiro, você quer conhecer a gente, quer ir na Fiocruz, a gente oferece a testagem. Quanto mais precoce, como já foi dito, assim, maiores os benefícios. Lembrar também
em relação a estigma e preconceito, que realmente existem os grupos mais vulneráveis, os homens que fazem sexo com homens, os gays, as travestis, as transexuais, é uma população que, por já ser estigmatizada, acaba não chegando ao serviço. Então, eu estou aqui querendo fazer um convite a essa população que ela venha, porque ela, vencendo o próprio estigma, vai ter mais força diante dessa epidemia. Então, é para se testar, porque a gente tem muita coisa para oferecer, não tenha medo. Muito bem. Com esse recado, então, da Brenda, a gente encerra a conexão de hoje, aí provocando você de casa. Se nunca fez o teste do HIV, procure o serviço de saúde e busque essa alternativa também. Marcelo e Brenda, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, eu te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, 2h30 da tarde. Temos reapresentações, 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda qualquer hora do dia e da noite. A gente tem aquele encontro marcado lá no site do canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.